Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade do projeto Memórias Literárias do Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Essa atividade ela faz parte de um grande projeto que nós realizamos no Gabinete de Leitura Rui Barbosa durante 2020 e agora em 2021, né? Por conta da pandemia, né, como todos vocês sabem, estamos vivendo nesse ano, já há um ano, nós tivemos que adaptar uma série de atividades que eram presenciais para o ambiente virtual. Então, algumas das oficinas nós fizemos presenciais, né, deu para adaptar, outras a gente converteu para esse ambiente de bate-papo, né, pela internet. Eu sou a Vânia Feitosa, sou produtora cultural e sou a coordenadora desse projeto, premiado pela Secretaria de Estado de Cultura. Lembrando que o projeto Memórias Literárias ele é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. O Gabinete de Leitura Rui Barbosa é uma instituição centenária, fundado em 1908, que tem como papel primordial o acesso à leitura para os seus associados e um viés cultural. Inclusive, vou aproveitar para fazer uma divulgação. Amanhã, às 19 horas, né, a gente vai ter um bate-papo sobre a história do Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Estão todos convidados para participar. Falando um pouco agora sobre essa atividade, né? Como alguns de vocês sabem, na década de 1980, nós tivemos um cineclube no gabinete, né, que funcionava no auditório, que era o Cineclube da Esquina, que fazia exibições em 16mm. Dentro desse contexto, o nosso projeto tentou resgatar uma série de atividades, né? Nós tivemos encontro com leitores, lançamentos de... Nós tivemos oficinas de escrita criativa, oficina de introdução a patrimônio cultural, desenvolvimento de projetos culturais. E nós também tínhamos planejado uma exibição em 16mm no gabinete, né? Que seria uma atividade maravilhosa. Nós íamos fazer 2 exibições, mas por conta da pandemia e do avanço para a fase vermelha em todo o estado de São Paulo, nós adaptamos a atividade e fizemos um curta-metragem com o nosso convidado de hoje, o Alan Duarte, que contou um pouco sobre a sua trajetória no contexto dos cineclubes. E nós fizemos o lançamento hoje, às 14 horas, já está disponível no nosso canal no YouTube. E agora, às 16 horas, a gente vai começar esse bate-papo com o Alan, que vai contar um pouco da trajetória dele. Também temos um outro convidado super especial, que é o Diogo Gomes dos Santos, cineclubista, que tem uma longa história, uma longa trajetória também relacionada aos cineclubes. Diogo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. E o Alan, nosso querido convidado, especialíssimo, que está aqui na cidade de vizinha, de Itatiba, amigo de longa data, que também tem uma trajetória incrível aí, não só na área de cineclubes, né, mas na área artística, né, cantor, fotógrafo, tem muitas histórias. Mas eu não vou contar isso não, quem vai contar é o próprio Alan Duarte, e depois a gente vai abrir para perguntas, e o Diogo também vai participar com a gente. Então, primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês por estarem aqui nesse domingo calorento, e espero que seja uma tarde aí, 1 hora, a gente está planejando ter uma duração de 1 hora, esse bate-papo, que seja memorável, né? Lembrando que a gente está gravando essa atividade para que outras pessoas tenham a oportunidade de assistir esse momento tão importante para a gente. Alan, fica à vontade aí. Então, para mim é sempre aquele prazer enorme, né? Você está me ouvindo bem, né? Sempre é um prazer enorme a gente poder participar, mostrar um pouquinho daquilo que a gente faz, né? Daquilo que realmente a gente gosta. E pela pandemia, né? A gente ia fazer aquela palestra, mas não deu, então vamos fazer online, alguma coisa sobre cinema e tal. E para mim sempre é aquele prazer muito grande mesmo estar em contato com cineclubistas, pessoas que gostam de cinema. Porque
Porque gostar de cinema é mais que uma arte, é amar a fotografia em movimento, amar a fotografia sem movimento, sabe? Então é uma interação, né? A gente se intera totalmente disso daí. Então é sempre aquela mesma vontade de trocar ideias com as pessoas. Né? E sobre mim, o que eu posso dizer é que a vida inteira eu gostei de cinema, né? Eu fui um apaixonado, sou apaixonado pelo cinema analógico, isso não nego para ninguém. E gosto até gosto das novas produções digitalizadas, até acho legal, mas para gente, para eu e assim vou dizer, dezenas de pessoas que gostam do analógico, isso para nós não é que não representa nada. É bonito, a gente gosta, é bacana, é uma sala onde você está na tua casa, no cinema, está vendo a mesma obra, né? E a gente não, já gosta de digitalizado porque a gente vê em cada fotograma, em cada frame, sabe? Aquela fotografia que você montou digitalmente, que você raspou, colou, ou com durex, ou com cola química, mas está lá. Então, isso tudo é um prazer redobrado, né? Não tenho o que falar sobre isso daí, né? Também trabalho tenho um programa na rádio que fala sobre cinema, aqui na CRN, Central de Rádio e Notícias, às segundas-feiras, por sinal. Deixa eu fazer uma propagandazinha aqui, a partir das 16 horas também. Eu falo sobre cineclube, sobre cinema, filmes, trilhas, né? Então é uma maneira que há 11 anos já tenho esse programa. Então é uma maneira de eu divulgar um pouco o cineclube, né? Falar do nosso trabalho aqui. E o proprietário da rádio sempre fez um convite maravilhoso. Então, há 11 anos que estou lá falando sobre cinema. E sou também voltado à arte plástica, né? As artes plásticas, para mim, principalmente na questão de arte sacra religiosa, eu gosto bastante e me aprofundei muito também. Então, com a pandemia, e sou cantor profissional, né? Eu tenho 3 discos gravados e gravei pelo MCK. E o que eu posso dizer? Eu sou um pouco de tudo, né? Qualquer dia eu decido que profissão eu vou seguir. Até agora eu estou em todas. É isso daí. Bom, voltando aqui então, Alan, você contou um pouco para a gente aí da sua relação com as artes, né? A gente gravou o curta, né? Falando um pouco sobre essa questão dos cineclubes em 16mm, e você falou sobre o empréstimo de filmes que tinha em São Paulo, né? Que aí eu disse para você, a Dina Filmes, né? O Diogo trabalhou na Dina Filmes. E aí eu gostaria muito que o Diogo contasse um pouco dessa história, como que era essa relação com os demais cineclubes, principalmente com o interior de São Paulo, né? Que a gente que está fora ali da capital sempre fica meio à margem, né, da sociedade. Eu acho que naquela época não era muito diferente, né? Diogo, você pode comentar para a gente um pouco sobre essa fase da Dina Filmes? Diogo? Oi, Tá aí? tô vendo, tô aqui, tô tentando abrir a câmera aqui, peraí. Tudo bem. Abrir. A gente aguarda. Aê, deu certo. Também. Obrigado pelo convite, Vânia. Prazer imenso falar com a Alain. Alain falou um bocado de coisa aí, esqueceu de falar, quer dizer, não vai lembrar um bocado de coisa, não lembra isso aqui, Alain? O Trilha de Sonhos. Exatamente, é escritor também, então foi mais uma nessa lista aí. Esse livro é muito bom, eu tenho também. Legal, pois é, mas olha só, Vânia, quer dizer, além de... só queria dar informação antes de começar a falar da Dina Filme, que nesse momento eu sou também diretor do Conselho Nacional de Cineclubes, entidade que representa o cineclube no Brasil inteiro. Estamos reorganizando o movimento, com várias organizações estaduais funcionando, e com vários cineclubes funcionando no digital, e cineclubes surgindo a partir do momento da pandemia, só funcionando no digital.
Então, estamos tentando retomar essa atividade de formação básica do cinema brasileiro. A Dina Film é uma distribuidora de filmes criada em 76 para atender justamente os cineclubes que, naquele momento, só tinha aquela outra ferramenta que era o cinema analógico. E o 16 era o cinema de maior mobilidade. O 35 é uma máquina muito mais pesada e o Elan está ali deve ser um RCA Victor, uma máquina potentíssima, muito boa, muito bom projetor. E os cineclubes basicamente funcionavam na bitola 16mm. Bitola 16mm é a largura do filme que passa nas engrenagens do projetor. E a Dinafilm era uma das distribuidoras que existia na Rua do Triunfo, em São Paulo, chamada Boca do Lixo do Cinema, ou Boca do Cinema Paulista, o território cinematográfico brasileiro, uma das maiores experiências do cinema mundial em termos de produção independente e funcionando ao ar livre. A Dinafilm, ela alugava filmes com preço mais reduzido para os cineclubes em 16mm. E a gente mandava os filmes de São Paulo para o interior ou por ônibus ou pelo trem. Então, eu trabalhei na Dinafilm durante uns 8 anos, administrei, gerenciei a distribuidora. Lembro de muitos cineclubes que pegavam o filme por lá. E, às vezes, quando eu não tinha um filme que um cineclube queria, eu pegava em outra distribuidora. Mas a distribuidora de mais acesso à Dinafilm por conta do preço, a Polifilmes, que tinha um acervo de filme, a melhor acervo de filmes em produção cinematográfica do Brasil, quer dizer, fora as cinematecas, claro. A Poli tinha uma coleção de cinema mundial, assim, principalmente cinema europeu, fantástica. A Marte Filmes do Delfo, do Ricardo, pela turma toda por ali, e as outras distribuidoras que existiam na região da Boca da Rua do Triunfo, que também tinham o seu departamento de 16mm. O Ricardo, né? Ricardo era da Polifilmes. Da Polifilmes, isso. Da Polifilmes. Eu acho que aquele acervo que vocês tinham da Dina, quando ela parou quando ela parou com os de fornecer aos cineclubes, eu acho que o Ricardo comprou aqueles seus acervos, não foi isso ou não? Ele veio depois? Não, a gente estava juntos. O Ricardo tinha muita. Eu acho que eu não sei se ele chegou a comprar o acervo da Dina, porque nesse tempo ele já não estava mais cuidando do acervo da Dina Filmes. Mas, com certeza, quando alguma distribuidora tinha um problema de acervo de 16, o Ricardo comprou. E o mais interessante é que o Ricardo ainda tem esses filmes até hoje. Tem, sim. Ele mudou de lugar, né? Ele não está mais na Rua do Triunfo, ele está na Moca. Mas está lá o Ricardo, está lá o Luiz, e continua com esse acervo por lá. Ele não desfez do acervo, ele fez questão de mudar para um espaço mais econômico, digamos assim, mas para garantir a manutenção do acervo de 16, já que o 35, nesse momento, já está fora de uso também, né? Quer dizer, essa transposição do cinema analógico do 16 do 35 para o digital foi um momento assim, de grande transição, mas hoje em dia já o digital está consolidado, está chegando numa resolução quase próxima do fotograma. O que nós não temos ainda no Brasil, aliás, a cadeia de exibição mundial ainda não tem, é uma projeção em 4K. Ela ainda se mantém em 2K, e algumas salas no mundo já funcionam com 4 em processo de experimental. Né? É uma tentativa depois de você, olha só, de você ampliar e chegar um pouquinho próximo do que seria o cinema na essência que nós conhecemos, que é aquela resolução maravilhosa, né, de fotografia, coisas fantásticas que até então ainda não chegamos lá. Mas estamos chegando, o digital vai chegar. Com toda a facilidade, com toda a corrida de mercado, mas vai chegar. Deixa eu fazer um comentário aqui. Diogo, quantas distribuidoras de filme mais ou menos tinha nessa época? Você falou da Dinafilmes e da Polifilmes. Tinha outras em São Paulo? Isso, quase todas os estúdios tinham
distribuidoras no Brasil. Você tinha a Fox, tinha a Columbia, tem a Paramount, tem a Gaumont francesa, e tem várias brasileiras, a Embrafilme, você tinha a Ouro Filmes, que era uma distribuidora que trabalhava muito com o chamado cinema de arte, cinema de autor. Você tinha a CIDEF, que era CIDEF, Cinema Distribuição de Filmes. Ela só trabalhava com filme russo, da fase do cinema da União Soviética. Essa é a Dona Valda, né? A Dona Valda, que trabalhava lá com o Soviético, exatamente. Inclusive, ela quis me vender a distribuidora dela, tá? Filmes soviéticos, né? Mas eu falei, Dona Valda, eu não tenho dinheiro para comprar esse. Né? O que eu ia fazer com tantos filmes soviéticos? Sei lá qual seria o consumo disso aí também, né? Ela falou, não, mas eu não quero mais, eu cansei, tô cansada. E compra, faço 10 mil reais, ou um pouco menos, né? É até uma bagatela na época. Mas eu falei, eu não acabei me interessando pela Dona Valda, pela filmoteca dela, mas eu sei que ela tinha um acervo maravilhoso, mas em 35 ela tinha, parece. A maioria parte dos filmes dela. Foi uma pena, viu, Alan, você não ter comprado, porque quando o seu Boguete morreu, ficou a Dona Valda, eu não estava lá na Dina Filme. E eu sei que ela vendeu baratíssimo o acervo dela. Ela tinha você acabou comprando? Não comprei, eu não estava lá. Então, também não comprando. Mas eu digo assim, quer dizer, a Dona Valda, ela chegou a vender o acervo dela, a maioria ela vendeu para um cara chamado Samuel Moura, que era um cara que via na boca, eu tive com ele no cinema no Batatais, um cara que comercializava os filmes atrás do mercado, assim, digamos assim, um esquema meu paralelo de exibição de filmes. É porque o cinema soviético, como tinha ele tinha um acervo da melhor safra do cinema soviético, ele tinha todo o Eisenstein, tinha o Tudorov, tinha toda essa turma, o Dziga Vertov, né? Então, esse tipo de filme hoje é visto como são filmes muito raros, porque toda a escola, mesmo ainda no digital, digitalizaram tudo e usam muito esse filme, que é uma escola de cinema absolutamente fantástica. Então, assim, Vani, tinha muitas distribuidoras lá no Triunfo, que eram todas comerciais, e elas tinham seu departamento de 16 milímetros. Mas, além disso, você tinha distribuidoras também, ou tinha filmes em alguns lugares, alguns consulados ligados a alguns países. Por exemplo, a Alemanha tinha um acervo maravilhoso de cinema alemão, o expressionismo alemão, aqui no Instituto Goethe, que fica aí na Rua Lisboa. Você tinha o Canadá com toda a produção do National Film Board, que é um estúdio de produção de documentários e filmes de animação. Você tinha a embaixada aí, você tinha várias embaixadas dos países socialistas, né? Então você tinha uma gama muito grande de filmes. E algumas empresas que tinham também filmes. A Implaza, em São Paulo, sempre ligada a planejamento urbano, a cidade. Você tinha distribuidores independentes, como uma distribuição independente, que era a CDI, ligada aos cineastas. Então, tinha muita distribuidora. No caso da Dona Valda, eu me lembro que ela tinha o filme mais locado que ela tinha na época era o Flor de Pedra. E o Flor de Pedra, eu consegui ver um pedaço dele lá na casa de um amigo meu, né? E eu não tenho certeza se era em 70 milímetros, mas eu acho que não devia ser 35 mesmo. 35. 35, eu acho que foi. Ele passou no Mencol de 70, acho que ela comporta as duas bitolas. E é bom, não precisa falar da fotografia, né? A fotografia do filme soviético é tudo que tem de melhor no cinema, né? A gente fala muito do cinema francês, fala muito do cinema italiano, mas na verdade não tem como. O filme soviético, em termos de fotografia, é fantástico. Os russos são bons de cinema. Eles ainda hoje são muito bons de cinema. Não entendi. Os russos, de maneira geral, os soviéticos, digo russo de maneira geral, a Rússia, ela é muito
ela é muito forte em produção de cinema. Ela encara o cinema como uma ferramenta didática. O cinema soviético chega na tela, é exibido nas escolas, ele é material didático nas escolas. Eles Uma coisa que... desenvolveram uma filmografia muito boa, muito forte, muito bem estruturada. A Mosfilmes continua funcionando ainda até hoje. Uma coisa que você citou também aí sobre a distribuição de filmes em 16, e que eu passei muito, eu passava muito, que aqui em Itatiba, são as embaixadas. Vários filmes das embaixadas alemãs, portuguesa, que mais? Francesas. Então, umas promovidas pela VASP, outra pela Varig, ou pela Melita, né? Que vai uma propaganda para eles aqui. E era interessante porque esses filmes era de uma atualidade impressionante. Porque eles conseguiam cópias novas, coloridas, né? E tinha um amigo meu que era pastor da Adventista, e ele recebia muitos desses filmes aí. E só eu tinha o projetor, ele não tinha, então eu emprestava o projetor para ele. E acabava vendo depois em casa o filme. Mas foi uma pena, porque as embaixadas tiveram também uma grande participação, uma grande presença na distribuição de filmes em 16, até para cineclubes. Eu falo sempre o seguinte, que na década de 80, os cineclubes brasileiros começaram a falar alemão. De tanto que a gente pegava o filme alemão. Quer dizer, Wim Wenders, Werner Herzog, Fassbinder, Margaret von Trotta, toda essa gente que estava começando, não chegava o filme dele nas distribuidoras. Eles começaram a ser vistos em cineclubes. Sim. Depois de cineclubes, eles começaram a entrar em algumas mostras de cinema, principalmente na mostra de cinema do Kakoff, do Leon Kakoff, que hoje é a Mostra Internacional de Cinema. É a partir, então, daí, do cineclube, depois, na sequência, a mostra de cinema, que o cinema alemão, alguns filmes do cinema alemão começam a vir no mercado comercial. E é basicamente Herzog, Fassbinder e esse último, ai meu Deus, ele fez Paris, Texas. Enfim, é um desse chamado cinema novo alemão. Wim Wenders e o Wim Wenders. Esses três que começaram a entrar com o novo cinema alemão no mundo inteiro e no cinema comercial no Brasil também. Entendi. Então, achei importante, né? Então, acho que os cineclubes, na época, eles tinham essa maneira de apresentar seus projetos. Eu aqui mesmo no cineclube, eu tive alguns trabalhos que eu fiquei assim, impressionado, porque voltando um pouco, adiantando um pouco nessa questão das exibições em cineclube, nós tivemos aqui alguns lançamentos em 35 milímetros, mas lançamentos assim maravilhosos. Por exemplo, um em que o Zé Vasconcelos, por exemplo, o humorista, ele morou aqui perto da minha casa, o nosso contato era direto, né? E até hoje o empresário dele é que de vez em quando me empresta algumas coisas aí artisticamente, mas o Bob, né? Mas o Zé, quando ele foi lançado o filme dele, Onde Anda Você? A Drica Moraes trabalhou, o Wilker trabalhou, e aí ele fez uma pontinha no filme, ele já estava bem debilitado, o Zé, né? Teve mal de Alzheimer, então já não estava legal. Mas nós lançamos aqui no Cineclube. Eu tive aí, lá. Eu tive no lançamento desse filme aí. Ah, você esteve aqui? Eu vi onde anda você. Isso, Veiga, não é isso? Isso, do Rezende, né? Isso, do Sérgio Rezende, Rezende. Eu tive aí, o Zé estava na sessão, teve um debate com o filme. Como diminuir um pouquinho mais? E, inclusive, eu ia pedir uma cópia até pro Sérgio, né? Eu ia pedir uma cópia pro Sérgio como colecionadores que sou, a gente também tem esse lado de colecionador de filmes, né?
Tem um acervo nosso. Mas acabou não dando certo e tal. E foi para nós foi importantíssimo isso aí. Também lançamos o filme, aí já foi digital, né? Uma pena que trabalhamos com digital também, mas a nossa euforia mesmo é o filme em película, do filme sobre. Ai, meu Deus do céu, como que chama aquele filme do fantasma, famoso fantasma? O diretor esteve aqui, falou como foi a produção, foi muito legal. Então, foram marcos do Cineclube. É, como chama aquele filme, Jô? Você se lembra Ai, meu Deus. Bom, o filme não é, ele é importante. Quem esqueceu É fui filme eu. brasileiro, não? É filme brasileiro com Zé Caixão, não? Ele fez um circuito nacional, isso daí. É, ai, bom, acabo me lembrando. Vou acabar me lembrando do filme. E então foram marcos assim que tivemos, né? E também passamos aquele filme que na época os cinemas aqui não tinha 3 cinemas que funcionavam, não houve interesse nenhum em passar As Aventuras de Pi. Nós pedimos para a companhia lançar aqui no Cineclube e eles deixaram. Daí eles mandaram em digital, né? Pode lançar em digital, passamos As Aventuras de Pi. Então, a vantagem do Cineclube é essa, né? Filmes maravilhosos que na época não dava, tinha assim grande comercialização nos cinemas que havia. Então o Cineclube, nesse caso, para nós foi interessante ter participado desses 3 eventos, que é muito importante, né? E tivemos salas cheias, graças a Deus. E não cobramos nada, né? Tudo totalmente de graça. Eu acho que o Cineclube ainda termina sendo um local, uma tela privilegiada para o filme brasileiro. Né? Que o Brasil hoje tem uma produção muito grande de cinema, mesmo agora no digital, como antes na TV, mas o filme brasileiro não chega na tela. Então, quem primeiro faz o filme brasileiro chegar na tela termina sendo o cineclube, os festivais, que é a partir daí que você começa o filme a ganhar uma certa notoriedade. A produção de cinema no Brasil, hoje nós temos 3.500 salas ainda no Brasil. Vamos esquecer um pouquinho a pandemia só para ter esses dados. Né? E nós temos uma produção por volta de 100 e poucos filmes de longa-metragem produzidos por ano. Praticamente 10% desses filmes que chegam na exibição rápida, de uma semana, 2. O resto tudo é ocupado pelo filme estrangeiro. Então, assim, há uma necessidade imensa Sim. de se ter o filme brasileiro na tela que é possível. Numa toalha, numa parede, num lençol, embaixo de uma árvore, como você faz por aí, com lençol. Também você falou isso no filme. Né? Embaixo de uma árvore, passando. É aí que chega o filme. Então, há uma necessidade imensa também desse filme cair para a escola, cair para esses gabinetes de leitura, cair para esses cineclubes. Né? Que é um pouco a forma que você começa a criar, formar a imagem do povo brasileiro a partir do que ele vê na tela. Eu acho que isso é uma coisa importante, fundamental do trabalho de cineclube. Então, eu acho que a vida inteira o cinema nacional ele queixou-se disso daí. O espaço ocupado pelos filmes estrangeiros era demasiadamente grande, então eles não tinham condição como inserir esses filmes nos circuitos, né, do Brasil todo. Então era um problema danado e tal. E passava o cinema daqui de lá qual era o fim desses filmes? Cineclube. Acabava todos voltando para o Cineclube. Por quê? Porque o espaço era massacrado, né, por essa mídia internacional. Então, onde que deu todo esse... o pessoal nem todos conheciam. Tem filmes maravilhosos que tiveram, assim, alguma época de exibição, 15, 20 dias, até menos, muito menos, muito menos. Por exemplo, eu me lembro que o diretor, que o Zé Cesarini, que é o patrono aqui do Cineclube, ele contava para mim sempre isso daí. Falava, olha, nós vamos passar um filme nacional em 2 dias, que depois já vai entrar Tubarão, vai entrar o Inferno na Torre, uma hipótese. Um outro filme qualquer americano aí, ou de outra nacionalidade. Geralmente americano mesmo. Então, era isso daí. Então, sempre o espaço foi o mínimo para o cinema nacional, né?
E quando a gente vê que fala, puxa, aquele filme lá estourou. Estourou porque, sei lá, qual a artimanha que houve, porque é complicado esse trabalho do filme nacional no cinema, né? Então, e no cineclube, sempre o cineclube esteve aberto para esse tipo de ideologia, né? De passar esses filmes e mostrar o trabalho, né? Mas sabe, Alain, não é só no Brasil, não, viu? Quer dizer, Em outros lugares também, né? os cinemas nacionais, fora os Estados Unidos e outras e poucos outros países, conseguem exibir seus filmes. Porque a maioria do mercado está exibindo, ele exibe a máquina do filme americano, filme de Hollywood. Porque é um filme de, ele não, é um filme de, é um cinema de consumo. Você entra lá com um saco de pipoca, com cerveja, você entra dentro de uma sala de gourmet para ver o filme e você degusta o filme como você come um sanduíche, um saco de pipoca, bebe um refrigerante e vai embora. Descartável. É muito consumível. É um filme que ele acontece, tudo que acontece começa e termina na tela. Ele resolve o problema do espectador. Então o espectador sai de certa forma contente. Os outros cinemas, de modo geral, inclusive o brasileiro, tem sempre uma preocupação de te puxar para uma discussão. E aí você que trabalha a semana inteira, o tempo inteiro, está cansado, vai para divertir, e chega lá você encontra uma pancada na cabeça. Faz parte da vida. A vida é assim, quer dizer, no livro você vê assim também, o cinema é assim. Mas enfim, interrompi você sem não querer. pode falar, imagina. Mas eu acabei vendo muitos filmes de cineclube, que, por exemplo, do começo ao fim, é um filme que foi... Eu sei que é um filme comercializado, a Globo entrou na história, acabou comercializando aquela história dele, porque os artistas eram da Globo, né? Como muitos outros filmes da Globo que eu tenho também, nessa linha, em 35. Mas muitos filmes eu conheci em cineclubes, que eu não consegui o filme, acabei vendo em Campinas, no Paraíso, no Cine Você lembra do Cine Paraíso, né? Uhum. Então, e Paradiso, Cine Paradiso, de um amigo nosso. Acabou falindo também. Infelizmente, era um cineclube com ares de cinema comercial, mas era cineclube mesmo, em 35 milímetros. E, nossa, até choraram. Mas, infelizmente, eu tinha um bom público no começo, porque foi diminuindo demais e tal. Por causa de estacionamento, muita criminalidade, cinema é complicado quando o cara vai de carro, aquele problema todo. Mas o cineclube tem esse lado, né? Tem esse lado bonito, né? Ele abre as portas para aqueles que estão começando e querem pôr uma ideia. Por exemplo, um filme que espetacular que foi feito para o cinema e não funcionou em cinema, que é Onde Anda Você? Onde Anda Você não. Foi feito recentemente esse filme. Eu acho que é um dos mais recentes que mais deu o Ibope, foi aquele do... embora abordasse a questão gay, né? Uma questão gay, mas de uma maneira muito bacana, muito linda. E é um filme que você se emociona de ver o roteiro do filme, a maneira como eles conduziram o tema, né? Mas de repente você acaba vendo só em cineclube mesmo, né? Mas olha, do ponto de vista da realização, eu acho que o realizador brasileiro não deve muito para o realizador americano. Ele não deve, do ponto de vista de linguagem, de narrativa, de fotografia, de técnica e também de interpretação, ele não deve muito. Eu acho que a diferença básica é uma questão de dinheiro, de produção. Quer dizer, um filme brasileiro hoje, que é a média de uma produção, é de 2 milhões, 1 milhão, 2, 3. Quando alguém faz um filme de 4, 5, há uma choradeira geral, uma discussão geral, que é muito dinheiro para um filme só. Então você pega um filme americano, tipo, vamos chamar aí o quê? A Pantera Negra, vai. Vou falar um que eu me lembro agora. A produção Nádia, tá tudo bem aí? só Pantera Negra, Vem cá. o orçamento do filme é maior do que o orçamento do filme brasileiro durante um ano. E quando ele já vem pago e vem com todo um sistema de divulgação em cima. Exatamente. Então, assim, é um filme de guia daquele dois rapazinhos que ele quer ser. o que a gente tem batalhado hoje para fazer
é uma tentativa de regulamentar a Lei 13.006, que é uma lei do senador, ex-senador, né, o Cristóvão Buarque, que prevê a exibição de filmes brasileiros durante 2 horas por semana nas escolas. A lei não está regulamentada, mas nós estamos fazendo esforços para que a gente regulamente essa lei, para que a partir da escola, a partir da formação básica, você começa a criar essa vontade, esse desejo de manter o filme, de valorizar o produto brasileiro. Né? Na verdade, para valorizar são mais, né? Valorizar o Brasil que a gente tem. Não adianta querer outro país, que nós temos esse nosso aqui. É uma pena, né? Você vê que é inversão de valores, né? Antigamente, vamos falar, 80% dos filmes eram nacionais, até os anos 50. Nacionais, e que entrava toda aquela não era quase nem chanchadas, eram as chanchadas veio depois, mas era uma certa chanchada também. Tinha filme sério, por exemplo, O Menino do Engenho, a gente via, por exemplo, a própria Dercy Gonçalves, né? Todo esse pessoal, eles filmes que ficavam semanas no cinema. Então você viu como havia esse prestígio. E tinha também os filmes internacionais brigando pelo espaço. Mas a gente percebia que havia uma chance maior, né, para que esses filmes pudessem ser divulgados, pudessem ser mostrados. E o Mazzaropi, inclusive na época do Mazzaropi, né, até os anos 70, 80, acho que foi o auge do Mazzaropi, foi até os anos 80. Eu conversei com ele até. Ele já estava meio preocupado com o Trinity. O Mazzaropi se preocupar com o Trinity, você imagine. Ele contou para mim que falou: olha, eu estou muito preocupado, olha, na questão dos novos cómics. Eu falei: a Trinity, eu falei, isso aí vai ser um fogo passageiro. Eu falei: você já é um baluarte do cinema nacional. Jamais o Cine Belas Artes vai deixar de encher para ver teus filmes e prestigiar. Nem pensa uma coisa dessa. Mas ele estava muito preocupado com isso. Então, eu tenho essa matéria com o Mazel, foi maravilhosa, ele falando tudo sobre isso daí. Então você veja que o filme nacional não brigava tanto por espaço, né? Três colegas de batina, Trio Iraquitã, nos anos 60. Olha que maravilha. Eu não sei como é que está vendo, o pessoal está nos ouvindo, a Lama, a gente está falando muito de um tempo que eu não sei se o pessoal, a maioria, conhece. Mas, em todo caso, vou te falar uma coisinha que é o seguinte. Quer dizer, o filme brasileiro vive de ciclos, né, de fase em fase. Tem algumas figuras que sobressaem na história do cinema brasileiro. Vamos pegar o Mazzaropi, vamos pegar a Dercy Gonçalves, Grande Hotel de Oscarito, Trapalhões, Xuxa, Anquito. Mas toda vez que o cinema brasileiro começa a avançar no mercado, a ocupar o mercado, existe todo um trabalho por trás de denegrir a imagem do filme brasileiro. Por exemplo, a história da chanchada. A chanchada é um termo usado para falar mal do filme brasileiro. Eles não faziam chanchada, eles faziam cinema. A Atlântida fazia cinema, o Severiano exibia cinema. Quando chega no cinema paulista, aqui na Boca do Cinema de São Paulo, o pessoal não faz pornô chanchada, o que eles fazem é filmes. A pornochanchada é um adjetivo criado pela imprensa, os jornalistas brasileiros sendo pagos por dinheiro de distribuidora estrangeira para chamar o filme de pornochanchada. Ou seja, eles engatam chanchada, pega metade da palavra chanchada e inclui porno-chanchada. É uma tentativa de dizer: olha, o filme brasileiro só trabalha com esse tipo de temática. Porque, nesses momentos, o filme brasileiro tinha preferência do que o filme estrangeiro. Se você pegar, por exemplo, lá atrás, o filme de maior bilheteria do cinema brasileiro até então era o Ébrio, do Vicente Celestino, dirigido pela mulher dele, o Agilda de Abreu. Esse filme bateu feio, para a grande produção americana, e que era Farrapo Humano. Né? Depois você vai ter o quê? Um outro grande sucesso de bilheteria, olha só, o Ébrio é 36. Nós vamos ter na década de 70 Duna, Flor e seus dois maridos, que vai ser outro estouro de bilheteria. Eu não sei se você...
só finalizando, ele depois... Quem vai ser o operador na Flor? É Tropa de Elite 2. Então, mas é uma ideia, né? De repente, no caso do Ébrio, né? É uma história interessante. Só para você falou do Ébrio, deixa eu pôr essa historiazinha, que não sei se você lembra disso, mas eu lembro, isso aí marcou demais a minha vida. Só não lembro do nome da pessoa que assumiu Atlântida, a Cine Distri, eu acho que foi da Cine Distri, o Ébrio, né? E aconteceu algo interessante. Eu acho que quando a Cine Distri mudou ela acabou mudando os diretores. Olha que ideia. A doida que ia fazer a programação de tudo aquilo lá, não só a questão de divulgação, como estava empenhada em grandes projetos, aquela coisa toda. O que ela fez? Ela pegou todos os filmes de Nitrato de Prata, não só Nitrato de Prata, como outros filmes de celuloides. Ela fez uma montanha assim de 2 metros, 3 metros, tudo em filmes. Tudo em filmes. E ela achou que deveria tacar fogo em tudo aquilo lá, queimar aquilo lá e começar tudo de novo com outros filmes. Não sei onde que ela arrumou essa ideia, essa louca. É uma louca. Uma louca. Mas não sei o nome dessa louca aí. Eu devia ter guardado o nome dela. O que é pior, ela comprometeu muito a imagem do cinema brasileiro fora do Brasil pelo seguinte: ela convidou o Grande Otelo para acender o fósforo para queimar aquilo lá. Grande Otelo. O Grande Otelo acendeu, queimou, que foi uma explosão violentíssima lá no pátio da Cine Distri. Falou, não, agora vamos fazer novas películas, tal. Só que ela acabou queimando tudo, inclusive os negativos. A doida que queimou os negativos. Se queimasse só as cópias, também não dava para entender o que ela quis fazer. Mas queimou os negativos. E hoje, o Ébrio não tem negativo de tudo que sobrou. Uma das cópias que não tem negativo é o Ébrio. E tem muitas cópias que não tem mais negativo. Ele acabou perdendo. Inclusive A Estrada, tem um filme do Mário Tivelli também, que é uma briga em Mariporã lá, um amigo meu que ele é memorialista, e ele fala um pouco de cinema. Então a filha do Mário Tivelli está brigando para tentar achar uma cópia do pai, para poder, que ele foi também, esteve na Multifilmes, né, de Mariporã, e para ver se conseguia alguma coisa para tentar relançar os filmes do pai. Conclusão, o Grande Otelo levou isso até o fim da vida dele. Essa angústia, essa coisa de ele ter queimado os filmes assim, a troco de nada, a troco de uma ideia louca dessa mulher. Olha que interessante, voltando ao assunto do Ébrio. Eu não conhecia essa história, não. É interessante isso daí. Ele queimando aquele monte de filmes. Lógico que lá não precisa nem pegar fogo. Se ele soprasse com o cigarro, já incendiava, porque é tudo de nitrato de prata. De um certo modo, o nitrato é perigoso. Nós sabemos, nós mexemos com o cinema. Meu cinema já até pegou fogo por causa disso daí, por causa do nitrato, né? Mas é um péssimo exemplo, né? Péssimo exemplo. Só falar uma coisinha. Eu não sei se você está falando da Cinedista ou da Cinédia. Acho que é Cinédia. O Grande Otelo é muito ligado à Cinédia, lá do Rio de Janeiro, da filha do Ademar Gonzaga. Eu acho que é Cinédia. Eu não sei se a dona Alice Gonzaga fez isso, mas enfim, eu desconheço essa história. Mas só para falar da Cinedista, só para fazer um registro, a Cinedista é a única produtora brasileira que produziu um filme que ganhou Cannes, O Apagador de Promessa, com a do Anselmo Duarte. Sim, que fez os Três Colegas de Batina, inclusive, que foi um... Ela produziu muitos filmes que foi bem de bilheteria. Exato, então. Mas agora você imagina a questão do Grande Otelo, para pôr fogo numa ignorância daquela. Ele se arrependeu tanto daquilo, ele passou uma vida se perturbando com aquilo lá. Alain. Oi. Alain e Diogo, vamos lá. Temos uma pergunta do Itamar.
Itamar é um dos nossos participantes. Itamar, você quer que eu leia ou você quer aparecer aí e perguntar? Posso aparecer, não tem problema. Deixa eu aparecer aqui. Ah, gracinha de pessoa. Olá. Eu coloquei a pergunta que é assim, hoje em dia eu acho que existe uma crise do cinema, principalmente no aspecto da exibição, que é por conta da exibição privada, né, da Netflix, né, desses meios de acesso aos filmes que fizeram com que as pessoas não precisassem ir mais para a sala de cinema, de ir ao cinema. Você tem acesso aos filmes dentro de casa e tudo mais. E isso acho que é uma crise com que o cinema ainda não soube lidar, né? De forma geral, assim, acho que as receitas caem cada vez mais, né? Os cinemas, cada vez menos filmes conseguem reverter o investimento que foi feito para que o filme fosse feito de forma comercial, né? São raros os exemplos dos filmes que conseguem, no caso de países como o Brasil, né? Você tem cinema norte-americano, que aí já é outra história. A minha pergunta é o papel do Cineclube nesse cenário. E se vocês conhecem exemplos de cineclubes, de ações assim, entre amigos que conseguiram passar para o ambiente virtual e conseguiram, de certa forma, assimilar essa mudança, né, do cinema no caráter do cineclube, né, dessa coisa de ver filmes e discutir, de criar uma perspectiva de pensamento em cima dos filmes, né? É isso. Pessoalmente, eu acho que é interessante. Eu acredito até que está faltando um planejamento nessa questão agora atual sobre essas exibições que estão fazendo, inclusive não estão respeitando nem a data. Eu não sei se tem também essa legislação, a questão da data que é lançado em cinema para depois você lançar popularmente o filme. Então, eu não sei se a legislação continua a mesma, né? 3 meses ou 1 ano, não sei. Mas eles tá lançando no cinema, já está sendo lançado na Netflix. Então, o pessoal como você falou, está perdendo interesse de ir para o cinema. Até problema de estacionamento, problema de segurança, uma série de coisas. À parte, mas por outro lado também, os cinemas estão deixando de ganhar, e o pessoal está se acomodando mais em casa, né? Então, eu acho que poderia, se tivesse assim vamos dizer, vários cineclubes que reunissem ou apresentassem um projeto que pudesse também nesse caso, exibir esses tipos de filme, mas é complicado, porque o cineclube está acabando também. Se o cinema comercial está nesse pé, agora imagine cineclube, só para louco mesmo, só para quem gosta de cinema mesmo. Vou fazer uma pele, contribuição, né, aqui na discussão, que é o seguinte. Sim. Bom, eu acho que tem algumas situações para a gente analisar aí nesse caso, né? Acho que essa questão dos vídeos on demand, né? Que é o caso do Netflix, e a gente viu surgindo aí nos últimos 2 anos vários deles, né? Tem Netflix, HBO, Disney, até a Disney. Tem até um filme de arte também, tem o Mubi, tem esses pequenos também que estão começando. A gente tem até a Globo, né, que entrou nessa também, de não só inserir a programação dela dentro de um sistema de assinatura, mas também em outras séries. Então, isso é uma realidade que veio para ficar, por conta também de uma mudança de comportamento da sociedade que está socializando cada vez menos pessoalmente, né? E cada vez mais no meio digital. Por que isso? Agora, imagine agora com a pandemia, né? Exatamente. Por uma série de questões, né? A gente tem a questão do capitalismo, que cada vez mais a gente está trabalhando mais horas,
uma dedicação maior, porque os custos de vida estão cada vez maiores. Então, você trabalha muito mais para tentar sobreviver, não é nem viver, né? É sobreviver no nosso país. E com isso, você acaba tendo seu tempo de lazer cada vez menor. Então, você deixa de sair menos. Você tem também o caso dos cinemas que estão cada vez mais concentrados dentro dos shoppings. Então, você acaba indo no cinema, a sua vida é tão corrida que você tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Por que o cinema do shopping cresceu tanto? Porque ele tá inserido num contexto capitalista de você ir lá, aí você já janta, você tem onde estacionar seu carro, você aproveita e vai no supermercado, você vai na loja para comprar roupa, porque você já Muita praticidade, né? É muita praticidade. Então, você tem tudo ali. Isso não quer dizer... e aí o que acontece? Isso acaba ficando muito caro. O ingresso do cinema já não é barato. Então, se você tiver 3, 4 filhos, quiser levar... Bom, à noite talvez nem fosse um filme para criança, mas vamos dizer, foram 2, 3 amigos, aí você vai ter que desembolsar bastante dinheiro, porque uma pipoca... Exato. Pipoca são R$20, né? E aí você tem um outro lado também. Quando você tem um país que extingue seu Ministério da Cultura, você está dizendo que a cultura não é importante, né? Então, a gente teve nas gestões anteriores do governo federal algumas iniciativas de incentivar a criação de cineclubes, né? Então, a gente teve lá 2010, 2012, acho que até 2014, alguns editais que eram voltados para a promoção dos cineclubes, com incentivo em dinheiro para compra de equipamentos, você tinha verba para projetor, você tinha a Programadora Brasil, que foi uma iniciativa fantástica de digitalizar uma série de películas do cinema nacional, fazer a restauração delas e converter para o DVD, isso ainda no contexto, né, de DVD, quando a gente ainda tinha de forma popular essa exibição. Então, você incentivava, de certa forma, a criação dos cineclubes, a manutenção deles através desse incentivo financeiro e também dessas cópias de filme. Mas isso tem que ser uma coisa constante, tem que ser uma política pública que seja contínua, né? Não dá na mudança de governo federal ou estadual, toda vez que há uma troca de governo, você corta isso. E aí você tem que começar tudo do zero de novo. Então, eu acho muito difícil. Eu acho que essa pergunta do Itamar é bem legal quando a gente fala assim, né? O que a gente aprendeu nessa pandemia? Como que a gente pode continuar essa questão do cineclube no ambiente digital? Eu tinha até comentado com ele da gente organizar uma sessão, não é nem uma sessão, seria cada um assistir na sua casa, a gente escolhe o filme, cada um agenda na sua casa. Eu queria até fazer essa sessão com o Orfeu Negro. E aí a gente marca um dia para fazer esse debate, né? Nesse ambiente virtual mesmo. Não sei como seria isso, né? Acho que é uma experiência nova. Eu já tive a oportunidade de fazer exibição, de trabalhar em projetos sociais de exibição de filme para crianças. Eu acho que a criança se identifica muito com o cineclube, porque é ela assistindo junto com um amigo dela, da mesma idade, que é uma relação diferente do que a criança ir com os pais no cinema ou com tio, tia, né? Quando você assiste o filme dentro desse universo junto com seus amigos, a relação é diferente do que você ir sozinho no cinema ou você ir com o seu parceiro. Então, acho que nessa pandemia a gente pode até perceber o quanto é importante a socialização. Então, acho que vendo por esse viés, a gente começa até a dar mais valor para o papel dos cineclubes, né? E também tem a questão social de você promover o acesso do filme para uma parcela da sociedade que não teria condições de ir até o cinema e pagar, né? Para pagar para ir no shopping. É elitizado, né? De repente a gente está dentro do cinema elitizado também, porque não é todo mundo, como você falou, não é todo mundo que pode ir a um shopping, né? Assistir a um filme. Então, o ideal seria aí entraria o cineclube ou cinemas assim independentes que não dependessem, mas não tem mais cinemas de rua mesmo. Então é um problema.
porque eu sempre achei que o cinema de shopping é muito elitizado uma certa classe. Ah, mas pobre vai também, pobre vai, mas é aquele problema, né? Pelo fato de ser no shopping, nem todo mundo frequenta um shopping e tal. Eu tenho esse lado. A vida inteira aqui no Cineclube a gente trabalha de graça, porque eu gosto de cinema mesmo, não dependo de ninguém. A prefeitura sempre me ajuda, sempre está, ainda mais agora com o novo prefeito, estou aí bem escaldado, bem ancorado nessa parte aí, né? Mas a gente vê que mas está passando tal filme no shopping, mas lá não vou. Então, e alguns filmes, depois de um certo tempo, estou passando aqui no Cineclube, né? Por quê? Porque para ver se o pessoal consegue chegar a esse tipo de coisa. Mas agora, como o Itamar falou, pela Netflix ou outros órgãos aí que estão, eles não estão nem obedecendo, eles estão pegando e mandando bala. Não quer saber o tempo do cinema, não. Mas o cinema também anda fechado, quer dizer, de certo modo é isso aí mesmo. Eu só complementando, acho que tem alguém que quer fazer um comentário, mas só complementando, eu acho que existe aí uma oportunidade ainda de explorar esse meio virtual para criação de cineclubes, porque, de certa forma, é mais simples que você consiga fazer com que a galera assista o filme de casa e você criar ambiente de discussão dentro do ambiente online, como a Vânia falou também, da forma como a gente está fazendo aqui. A gente está falando de cinema, né? A gente está... não em cima de um filme específico, mas em cima da trajetória, em cima, né, de ideias em relação ao cinema. É relativamente simples, só que exige uma adequação aí, que talvez seja até adequação jurídica, sabe? Tipo, para que você consiga exibir os filmes de forma X, porque você não consegue fazer a liberação do filme. É um grande problema. E aí eu acho que a gente está nesse meio desse processo de modernização mesmo, né, dessas relações. Exatamente. Mas eu acho que em algum momento vai virar. Só um momento, gente. Josi, você quer fazer sua pergunta? Sim, você consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Oi. Bom, primeiro, boa tarde, parabéns, Vânia, parabéns, Alan, todos. Eu acho que sempre as iniciativas são sempre... Eu não falo nem que são importantes, eu acho que elas são necessárias. Eu queria falar só rapidamente, eu estou envolvida com o Cineclube, mais ou menos no começo dos anos 2000, e de lá para cá tenho participado, não vou nem dizer ativamente, mas tenho participado, de certa forma, de certas questões. Quanto a essa questão, essa pergunta que o Itamar fez, eu gostaria de fazer umas colocações, meu recorte é exatamente nesse sentido. Primeiro, ele pergunta aqui se alguém conhece algum ambiente virtual, e eu queria responder que sim. Eu faço parte de um grupo de pesquisa dentro da Universidade de São Paulo, e um desses grupos que eu participo, ele trabalha com imigrantes, o nome dele se chama Fronteiras Cruzadas, ele já está na sua 3ª edição. Que legal, hein? É um fórum que trabalha questões dos imigrantes em meio à vida acadêmica, e daí saíram vários desdobramentos, dentre eles um sarau com atividades de imigrantes e um outro que se chama Cine Debate, As Fronteiras Fechadas, que basicamente tem o quê? É exibido filmes com temática sobre refugiados, imigrantes, é um cineclube temático, e lá são discutidas questões, inclusive, uma das organizadoras é uma advogada especializada em leis para refugiados, e o tema, ou seja, o recorte é nesse sentido que se discutem os filmes. Claro que as questões estéticas dos filmes são discutidas. Esse Cine Debate, ele começou, como o primeiro Fronteiras Cruzadas foi há 3 anos atrás, foi antes da pandemia, então já existiu uma atividade que era presencial, mas logo em seguida já se começaram algumas atividades virtuais. Por quê? Porque a gente estava falando de imigrantes de vários países que estavam no Brasil, e algumas atividades aconteciam em outros países que queriam participar dessas atividades. Então, eu acho que foi até um meio de transição. Você falar com alguém lá do Congo que tinha feito um filme, ele tinha o direito de participar desse Cine Debate, ele exibia de lá e a gente discutia junto de forma virtual.
Então, assim, essa era uma coisa. Eu acho que é possível a gente trabalhar nesse mundo virtual como qualquer atividade, eu não digo como qualquer, ou como muitas atividades vêm acontecendo no mundo virtual devido à pandemia. Tivemos que nos adaptar. Eu sempre comento e falo que eu sou uma pessoa analógica, eu não sou uma pessoa virtual. Viver no mundo virtual, para mim, tem sido uma tarefa extremamente difícil e sofrida. Eu gosto do presencial, eu gosto do olho no olho, eu gosto de poder conversar com as pessoas e sentir a expressão corporal delas. Eu sou bailarina, performer, e a expressão do corpo, para mim, é uma coisa essencial. E o virtual, às vezes, a gente está vendo como agora, eu estou vendo uns rostinhos super pequenininhos aqui numa tela, estou no meu notebook, e aí eu não vejo a expressão das mãos, eu não vejo um piscar de olho, eu não vejo uma lágrima no olho, uma emoção, que normalmente no presencial a gente, ou eu pelo menos, consigo observar e isso me encanta. Isso é muito importante, né? Demais. Eu acho importante. Contudo, eu acho que a gente tem que se adaptar, né? Eu acho que eu, como sou pesquisadora em arte, então a gente percebe que cada vez que uma nova linguagem, uma nova maneira de se fazer uma atividade, ela aparece, a gente tem conflitos e tem uma dificuldade um pouco, talvez grande, de administrar e aceitar isso. Mesmo porque a gente está habituado, né? O hábito é aquela coisa que você tem todo dia e se torna natural. E quando eu tenho esse desafio de uma coisa nova, eu tenho que me renovar, eu tenho que aprender novas coisas, e não é só uma questão do gosto, é uma questão de habilidades, né? Como é que eu vou fazer isso que eu estava fazendo, como escovar os dentes, que eu não penso mais para fazer isso, agora eu tenho que pensar e refletir para fazer a mesma ação. O lado positivo é que eu começo a refletir. Eu acho que essa reflexão, apesar do sofrimento e apesar de ter algumas perdas, a gente tem alguns ganhos. Hoje, por exemplo, a gente vê muita gente participando de lives ou fazendo lives, coisas que elas não faziam ou não conversavam. No período agora da pandemia, por exemplo, eu reencontrei várias pessoas da família e converso com elas. Eram pessoas que eu não conversava mesmo no presencial, porque moravam em outras cidades, né? Ou outros países. E aí a gente começa a colocar isso em prática, um pouco pelo medo, pelas perdas, enfim. Estou aqui falando um pouco da pandemia. Mas a gente aprende a se reconectar com as pessoas. E eu acho que uma das importâncias da arte, já que o Cineclube trabalha com o seu objeto, que é o cinema, é essa ligação, é essa maneira de se comunicar. O que é o cinema? É uma narrativa, é uma maneira de contar a história, né? E se a gente for mais no processo clássico e tradicional, eu vou contar a história por meio do quê? Da luz, né? Então, a retratação, né? Exatamente. Então, eu vou contar essa história. E o mais interessante é que essa história, se eu pensar, aí há uma dicotomia, eu penso que a história do cinema, ela é uma história virtual. Mesmo quando era película, eu via não a cena como no teatro ao vivo. Eu via a cena que foi filmada, ela foi montada, editada, quando a gente está no mundo digital, se eu falar na película, ela foi montada na moviola, e ela foi projetada na tela, e eu vejo depois de um período que aquilo foi feito, confeccionado. Meu contato com a obra é muito pós o momento da ação. E você fala uma coisa que você... Só dar uma interrupçãozinha rápida. Você fala uma coisa que eu sempre sustentei, que eu sempre divulguei. Cada cineasta, cada cinéfilo, na verdade, ele não é apenas porque gosta de cinema, é que ele gosta, na verdade, da fotografia, ele gosta do momento, ele gosta de montar aquilo lá, ele gosta de confeccionar, fazer artesanalmente de uma película a história de uma vida, porque você vai falar, mas ele é cinéfilo, ele gosta de estar com filmes antigos, aquela coisa toda. Porque cada vez que eu vou montar um filme, porque eu trabalho com película, eu tenho 400 títulos aqui em casa, em película. Você imagina a 8 rolos, ou 7 rolos cada título, quantos rolos eu tenho aqui em casa? É uma loucura isso. É uma loucura. E cada filme que a gente está montando, a gente fala, poxa, eu vou perder mais um quadrinho, mais uma cena. Então, é um pouco da gente que tá naquilo lá também.
Então é um pouco daquilo que você está falando, é muita profundidade isso daí. Bom, mas enfim, só finalizando, não quero aqui, eu tenho tendência de falar muito, se deixar eu fico falando, eu tento me policiar para não monopolizar a conversa, mas enfim, eu acho assim que o objeto do Cineclube é um objeto de arte, que é o cinema, e ele é uma coisa que hoje a gente já tem o cinema virtual, né? Já é feito de forma digital, e a gente está vivendo talvez uma metalinguagem, né? O digital do digital, que é o filme que foi feito para a tela grande, que eu vejo na tela pequena, e que antes eu sentava na frente num coletivo, e hoje, às vezes, eu sento cada um na sua casa, mas se você consegue ter um coletivo, sendo cada um no seu ambiente pessoal, individual, como estamos fazendo agora, e conversando. Mas eu acho que a essência do cinema, a essência da arte, mesmo em tempos de pandemia, mesmo nesse momento que vivemos uma vida mais virtual, ela não perde a simbologia, ela não perde as metáforas. Vejo que, por exemplo, a Vânia usa hoje aqui uma imagem que eu vou chamar de fundo, que é altamente significativa, né? Ela tem o quê? Uma escada, e ela tem ao fundo parece uma pedra, uma rocha, e ela tem uma árvore. O que eu acho que a Vânia fala para a gente com essa imagem? Quer dizer, a escada, ela eleva e chega a algum lugar. Quer dizer, aonde queremos chegar com essa conversa, com esse debate? Quer dizer, é uma escada que acaba no céu, que é infinito, que não tem uma conclusão. Quer dizer, ela me mostra aqui a rocha, que existe algo que é sólido. Ela me mostra a árvore, que é a questão da fotossíntese, do renascer, do ver novamente. Ou seja, eu acho que é isso que a gente trabalha com a linguagem do cinema e a fotografia que você está falando. Quer dizer, eu estou fazendo essas leituras, por mais difícil no mundo digital, virtual, e com esse distanciamento, mas eu não consigo parar de ter esse diálogo. Só que a gente tem que reaprender a fazer isso. Eu estou reaprendendo, não estou dizendo que é fácil, porque temos que aprender a conviver com um certo distanciamento, mas conseguindo aproximação pelo viés da arte e pelo viés dessas reflexões que me parece que é uma nova possibilidade. Eu vou fechar o microfone e deixar para vocês agora, desculpe. Mas muito legal, foi um posicionamento bonito nessa questão também que eu sempre sustentei, né, na questão objetiva do cinema mesmo, né? Tem como. Eu queria retomar um pouquinho essa colocação do Itamar. Eu acho que todo mundo falou um pouquinho e deu uma amplitude muito grande para essa conversa. Mas eu queria retomar só uma questão seguinte. Eu acho que o cinema analógico, infelizmente, nós não teremos ele de volta. A não ser manter um ritual em alguns cineclubes, em algumas cinematecas, como a Alan faz, como a Cinemateca faz. Mas o digital está consolidado e isso não tem retorno. Outra coisa é assim, quer dizer, essa discussão que está acontecendo sobre essa questão das plataformas, das facilidades de ver o filme em casa, é uma discussão que, do meu ponto de vista, eu acho muito boa, porque ela está atingindo a cúpula do capitalismo na sua essência da produção cinematográfica. Ou seja, o cinema de sala corre um sério risco de perder sua hegemonia por conta das plataformas digitais. Exatamente. No entanto, veja bem, olha só, as plataformas digitais, o que elas estão fazendo também? Além de cobrar para você assistir os filmes, você comprar uma janela para assistir, ela está oferecendo filmes de graça para cineclube. Os cineclubes podem puxar um filme da Netflix e exibir graciosamente, inclusive sem citar Netflix. E assim as outras plataformas. Ou seja, hoje em dia, até 2 anos atrás, nós falávamos o seguinte: para mim ter uma distribuidora, basta eu ter um pendrive. Eu ponho um pendrive no bolso, cheio de filmes, eu tenho uma distribuidora no bolso. Hoje em dia, nem mais do pendrive eu preciso. Eu só preciso ter links de acesso a determinados filmes. Em 2016, um representante da Disney, Universal, Columbia, Gaumont e mais os 5 maiores estúdios de Hollywood procurou o presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, o Eduardo, o Carioca, a Vânia conhece. O que ele queria? Ele queria oferecer filmes para cineclubes, porque é o único mercado que eles não têm acesso.
No cinema comercial, eles compram, eles invadem, eles investem dinheiro. No cineclube, eles não fazem isso. Mas eles queriam oferecer um filme mais barato para o cineclube, porque eles queriam, do meu ponto de vista, ter o cinema deles no setor do audiovisual, que ainda forma opinião, que ainda forma ponto, que ainda faz a crítica conceitual em cima do filme, exatamente, do filme dominante. Uma maneira então, de... É uma maneira deles manterem a hegemonia do produto deles. Então, essa conversa eu acho ótima. Eles se matem por lá. Porque aí nós também estamos falando de uma parcela do mercado que é de 10% da população brasileira. Quem vê cinema e quem tem acesso a comprar, quer dizer, acesso a essas plataformas, é uma minoria do cinema brasileiro. Digamos que seja 20%. 10%, 80%, que é 200 milhões de brasileiros, o Brasil hoje tem o quê? 215 milhões de habitantes, esses 200 não têm acesso ao cinema. Cidades do interior, os municípios brasileiros não têm cinema. Os shopping centers só investem em cinema a partir de cidades de 200 mil habitantes. Exatamente. E esse público para baixo, o que acontece com eles? Recentemente estive numa cidade, você está falando do fato interessante isso daí, os cinemas só shoppings mesmo, cinemas de rua, esquece. Fora Poços de Caldas, que eu conheci que tem um cinema de rua, mas parece-me que aqui perto de Campinas tinha uma cidade, Sumaré, parece que também tinha um cinema de rua. Acabou, não existe mais nada disso daí. Então a gente fica pensando numa coisa, né? Esses cinemas poderiam revitalizar, poderiam tentar, já tentaram várias vezes em São Paulo, tentar voltar com os cinemas de rua, mas aquilo que você está falando fica cada vez mais difícil e fica, de repente, poderia vir esses cinemas de arte, né? Ou cineclubes, né? Na verdade, lá é muito caro. Você tem, por exemplo, Ribeirão Preto, tem um cinema lá de 800 lugares. Você imagina o que é manter um cinema de 800 lugares numa cidade como Ribeirão Preto, lá do Fernando Cachaça? Então, esses cinemas, eles não vão deixar de existir. Eles não vão existir, uma outra cidade vai existir. Mas, como investimento, aí nós teríamos que ter um governo, teríamos que ter um país, teríamos que ter uma nação que desse importância para isso, que apoiasse esse tipo de atividade. É fundamental apoiar atividades como essa. Agora, só falando uma outra coisinha com relação ao digital, e essa coisa do cineclube. No início do cineclubismo, lá na década de 1910, 12, 13, 20, os cineclubistas viam um filme no cinema e depois eles discutiam o filme nas suas casas. O que a Vânia acabou de falar aqui é algo muito próximo disso. Ou seja, vamos lá cá para ver um filme X, vocês veem um filme que está no link tal, assim, assado, cada um vê no seu tempo e seu horário, e no horário X, vamos fazer uma live para discutir esse filme. Não é diferente, gente. O que mudou é a ferramenta. Mas o Ademar Gonzaga, em 1917, Pedro Lima, o Vanderlei Oliveira, faziam isso no Cineclube Paredão, no Rio de Janeiro. No início aqui dessas transmissões digitais, o Marco Aurélio Marcondes, que é um ex-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, e era um sócio da Europa, do consórcio da Europa Filme, ele vendeu várias sessões de óperas de Milão, de Veneza, e você comprava o ingresso na Europa Filmes, na plataforma da Europa Filmes, e ia até o Teatro Municipal, até uma sala de cinema, ou uma sala que eles tinham alugado e pagava o ingresso para ver. É importante dizer que os cineclubes eles são amparados por lei. Existe uma lei que possibilita que o cineclube cobre uma taxa de manutenção. A Lei 5.536, de 27 de novembro de 1968. Essa lei está em vigor, ela está em desuso, mas ela não foi revogada. Na gestão do governo Lula, na verdade do governo do PT, o PT abriu várias possibilidades de acesso para a comunidade acessar esses meios, principalmente cinema. E ele criou alguns projetos muito em cima de cineclube. É o caso do Cinema na Cidade, Cinema Perto de Você, o Mais Cultura. Mas ele, de novo,
eles não fizeram uma coisa que era fundamental fazer, que era dar sustentabilidade para o cineclube. Então, a Programadora Brasil, que algumas pessoas adoram, que eu não gosto da ideia, ela colocou, sim, um belo acervo de cinema brasileiro lá. Mas ela cobrou do cineclube para pegar aquele filme. E ela disse para o cineclube não cobrar ingresso. Ok. E quem mantém esse cineclube? A discussão era assim, vamos profissionalizar o voluntariado. O trabalho do cineclube é um trabalho de voluntários. É sempre organização cultural sem finalidade lucrativa. Mas há de chegar um momento em que a necessidade da cultura, mais do que nunca, ela está provada, ela é uma necessidade social. Hoje, então, com a pandemia, mais ainda, você realça essa força da cultura. Então, é importante, se você tem experiências, por exemplo, em São Paulo, o circuito SPCine, ligado no produtor de cinema da Prefeitura de São Paulo, que produz cinema que vai para o mercado comercial. Aquele circuito foi baseado na sala de cinema do Grajaú, a Vânia sabe bem disso, que nós criamos no bairro de São Paulo, na Zona Sul de São Paulo, e criamos uma sala para um circuito que nós chamávamos de Circuito Popular de Cinema. Não deu certo, criamos só uma sala, mas essa experiência nós levamos para a SPCine. A SPCine comprou a ideia e montou um circuito, hoje tem 20 salas. Uma delas é o Cine Grajaú. Essa é uma experiência em São Paulo. E mesmo assim, a direção da SPCine não sabe trabalhar isso. A maioria dos filmes que passam é filme da Disney, filme americano. O filme brasileiro está relegado ao segundo plano. E ela tem um editalzinho lá para cineclube, fazer uma sessão uma vez por semana, uma vez por mês, mas não é ainda um circuito onde você pode lançar um filme. O cinema brasileiro ainda diz que o cineclubismo é a tela privilegiada do filme brasileiro. Por quê? É lá onde você vê um filme, é lá onde você discute o filme. Fora disso, você vai ter isso em algum festival, em alguma mostra. Mas o cineclube é permanente, ele é constante. A Dilma, quando ela entrou na presidência, a Dilma falou o seguinte: a Dilma foi cineclubista em Minas Gerais, lá com o Centro de Estudo de Cinema de Belo Horizonte, e ela dizia o seguinte: o Lula tinha criado 1.000 cineclubes, 1.500 cineclubes. Ela falou: na minha gestão, vou criar mais 1.000. Porque eles sabiam da importância desse trabalho de formiguinha, e sendo feito sistematicamente, a contribuição dele futura para o filme brasileiro é imensurável, é absolutamente imensurável. Temos papo muito pela frente, ela ia falar. E o acesso ao cineclube era muito mais fácil, é ainda, mas vamos voltar ao passado, porque o cineclube hoje está né? Tá numa luta aí tentando sobreviver. Eu mesmo aqui vejo a luta que é ficar com... Às vezes penso, mas será que compensa? Como que é? É que a gente gosta, a gente ama, faz parte da vida da gente, não tem como separar. Mas o cineclube sempre foi as portas abertas para todo tipo de cultura. Então, isso que eu acho que é importante, que as pessoas pudessem ter esse acesso, né? Está falhando. Então. E pudesse participar também de reunir. Às vezes aqui acontecia, de passar algum filme mais polêmico, então onde sempre tem pessoas que gostavam de reunir, discutir, falar. Mas ultimamente eles assistem e vão acabar indo embora. Alan, deixa eu fazer uma pergunta para o Alan. É o seguinte, Alan, a Vânia fez um registro, um documento sobre você, no digital. O que você achou disso? Não entendi. Repete a pergunta. Eu falei assim, a Vânia fez um documentário sobre você. E ela fez no sistema digital. O que você achou desse registro que ela fez para você? Eu achei maravilhoso. Eu desde que foi colocado ao ar, né? E assim, eu esperei uma reação da cidade, né? E foi maravilhoso. Foi um trabalho lindo, um trabalho que ela e o Felipe fizeram assim com muito carinho, com muita precisão, né? E uma fotografia muito boa. Apesar de que, quando pus no ar, eu tive
eu tive já uma ou duas pessoas que acharam que na biografia do Zé Vasconcelos, da biografia do Zé Cesarini, eu não deveria ter colocado pelo fato de ele ter sido um homossexual. Eu falei, mas gente, é o seguinte, o fato é um fato que diz muito a respeito pela homenagem a ele, porque isso era uma característica da vida dele, o fato de ele ter sido homossexual, não é um fato assim predominante, é um fato de passagem, porque ninguém jamais iria fazer uma homenagem pelo machismo que ronda a nossa sociedade. Quem que veio fazer uma homenagem ao Zé Cesarini, uma pessoa que praticamente ele tinha o conhecimento básico da vida, foi criado desde os 9 anos dentro do cinema, de todos os cinemas de Itatiba, foi gerente, né? E exerceu esse lado de honestidade, por varrer um cinema, achar carteiras repletas de dinheiro, porque era pagamento, e ele pegar um táxi e devolver para a pessoa, porque sabia de quem era. O guarda-chuva ele sabia de quem era. As blusas sabia de quem esqueceu. Então, tinha esse lado bonito do Zé. E outro lado interessante disso tudo, que ele, como programador, ele tinha uma visão assim de incrível do que poderia impactar no povo, mas o Zé só pecou numa coisa. Quando foi reaberto o Cine Marajoara Itatiba, ele quis abrir no Lago Dourado. Um Lago Dourado, nós sabemos que é um filme de arte. É um filme que quem poderia assistir o Lago Dourado é o pessoal mais voltado para o cineclube, mais voltado para o lado bonito da vida, para o lado da questão, do questionamento, né? De várias faixas de idade, que parece do filme tudo. Acho que quem trabalhou no filme foi o casal, e agora fugiu, meu Deus. No Lago Dourado, eu achei que... Exatamente. Exatamente. Então eu falei, Zé, eu acho que é bonito esse filme, mas para reabrir o cinema, se é fechado, eu acho que não é o ideal. Não vai, se você quer fazer uma sessão cheia, você não leva esse filme que você vai quebrar a cara, porque eu acho que só vai o pessoal que gosta de cineclube, que gosta de filme de arte. Não, mas eu acho que... Aquele filme é um filme que mostra muito, uma coisa muito bonita da vida, a relação de pai para filho. E o fato de repente, ele ter programado um filme como esse, é até uma celebração da vida. Sim. A pessoa ser homossexual ou não, isso não diminui nada o ser humano. Não só um ser humano com sensibilidade, talvez fosse capaz de um gesto como esse. Então, isso, na verdade, é uma qualidade de vida da pessoa humana. Sim. Minha família tem pessoas, tem homossexuais, são pessoas como todo mundo, como tem direito de vida, tem direito de viver a vida delas. Isso é o bonito da vida, entendeu? Você entender o outro como ele é. Eu acho que o que você faz é uma homenagem, eu acho que vocês merecem parabéns por isso, e não é por isso que nós vamos deixar de gostar do Zé e do cineclube, do trabalho que ele fez, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, por conta disso, é que ele merece mais homenagens ainda. Mas você vê que coisa interessante, e foi o que eu disse. Reabrindo o cinema, foi muita gente, a sala quase que repleta, mas uma crítica geral. Mas não entendi, tá? Por quê? Porque eu achei que o filme esse filme poderia ser aproveitado dentro de uma programação, um dia especial, para abrir o cinema. E eu não sei se tinha tantas pessoas assim, a cultura de. Então, foi bastante criticado. Mas enfim, o Zé tinha esse lado, né? Então, ele gostava de bons filmes, ele gostava dos grandes clássicos. E ele levava, então 3x2, ele levava alguns clássicos junto com a programação comercial que estava rolando na praça. Mas... A cultura precisa de críticas, o trabalho de cultura precisa da crítica, ela não vive sem a crítica. Então, a crítica vem só para fortalecer o teu trabalho, o trabalho do Zé, o trabalho da Vânia. Isso aqui é bom, que é legal. Você vê que interessante, ele é uma pessoa que foi criada no cinema praticamente e tal, e tem esse lado poético, esse lado sensível da coisa.
Eu falei, Zé, você vai sofrer muito, porque você quer pôr esse filme não vai dar certo, a expectativa não dá. No momento, para a cidade, não vai dar. E realmente, e as pessoas mais, quando ele programava esse tipo de filmes, lógico, tinha público, mas os públicos já selecionados, né? Ele não podia contar com muita grana na bilheteria, mas é que é aquele pessoal que gostava já de filme de boa qualidade, né? Gente, o papo tá muito bom, né? Mas já estamos aí a 1h25. Alan, eu gostaria de dizer que o seu filme já está com 60 visualizações. Ah, que maravilha! Então, 60 pessoas já assistiram. A gente já até atingiu, passou do número de pessoas que se a gente tivesse feito a sessão lá no gabinete, né? Eu acho que a gente pode marcar outras atividades desse tipo. Vamos estrear um cineclube virtual, senhor Itamar. Tô dentro demais. Bora. Eu gostaria de contar com a participação ilustríssima de vocês também, que estão aqui com a gente. Alan, Diogo, Josi, Loredana, Jun. Tem mais pessoas aqui. Tatiana, não conheço. Prazer, Tatiana. E quem mais está aí? Também gostaria de dizer que eu tenho até dificuldade de falar sobre esse assunto, né? Mas tem duas pessoas que eram para ter participado com a gente se a gente tivesse feito as exibições em 16mm lá no gabinete. Professor Máximo Barro faleceu em novembro, né, do ano passado, na verdade 30 de outubro, e o Antônio Leão da Silva Neto, para quem não teve a oportunidade de conhecer, uma pessoa especialíssima, economista, e que deixou um legado enorme de livros publicados sobre cinema, sobre diversos assuntos, né? Desde colecionismo, deixou enciclopédia sobre autores, artistas, 8mm, 16mm, sobre o cinema brasileiro em geral. E o professor Máximo, que é difícil falar sobre ele. Ele deixou um legado enorme de alunos que frequentaram a FAP, alunos que participaram de oficinas com ele. Eu nem sei quantas vezes eu trouxe ele para Jundiaí para dar aula, eu acho que umas 4 vezes, em Campinas, umas 2 ou 3. Além de ter sido um professor excepcional, um profissional de cinema, né? Montador, produtor, diretor, também era uma pessoa que defendia a classe trabalhadora do cinema, né? Defendia a preservação e, né, um amigo pessoal que é difícil dizer que ele deixou uma lacuna enorme na vida de muita gente, né? E é isso, mas viveu bem, né? Viveu mais de 90 anos e deixou muitos admiradores espalhados no Brasil e no exterior. Então é isso, né? Deixar a nossa homenagem aí para eles e dizer que a semente foi plantada. A gente teria muitos outros assuntos para discutir aqui, né? Eu acho que o assunto do Cineclube ele é uma fonte inesgotável, né? Tem muitas demandas. Realmente. Então, é isso, né? Acho que a gente pode encerrar aqui. Quero agradecer novamente a presença de todo mundo. Alan, obrigada, viu, pela sua participação, não só hoje, mas ter topado esse desafio de ser retratado numa obra audiovisual que eu espero que seja perene e eterna, né? Foi eterna mesmo. Você e o Felipe fizeram um trabalho magnífico, muitos elogios, muito trabalho bacana, porque todo mundo queria saber um pouco sobre o José Cesarini, foi polêmico no começo, depois acabamos colocando no ar mesmo, que eu conversei com o próprio irmão do Zé, o Zé falou, olha, se o Zé estivesse vivo, Alain, isso seria a coisa mais linda que ele poderia receber, porque ele queria ser retratado dessa forma. E foi dada exatamente dessa forma que a gente conseguiu colocá-lo nessa matéria, nesse documentário. Então, agradecer a você e agradecer também a todo esse pessoal aí, o Itamar,
o Diogo, todo esse pessoal aí que estiveram presentes aqui, que estiveram nesse papo aí. Foi muito bacana para a gente também, né? Poder falar um pouquinho daquilo que a gente gosta, que é cinema, né? E cineclube, então, muito mais ainda. É isso aí. Diogo também já teve um documentário, né? Sobre a vida dele, 2008. Acho que foi 2008, né? 2008, hein? Tava na Escola Magia do Cinema, lá em Paulínia, que é outro polo cinematográfico que fechou, né? Infelizmente. O sonho da Nova Veracruz não rendeu. Foi uma pena. Não é? Uma pena. Mas é isso. Continuem acompanhando as atividades do gabinete. Vou deixar o convite novamente. Amanhã a gente vai ter a última atividade desse projeto, que é o Memórias Literárias. Dentro desse programa, desse projeto que foi aprovado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. É um bate-papo amanhã, online também, às 19 horas, sobre o gabinete, contar um pouco da história do espaço, como ele foi criado, por que foi criado, né? Vou contar um pouco desse contexto histórico mesmo, da questão da leitura aqui em Jundiaí e no Brasil. Se vocês puderem participar, são super bem-vindos. Daqui a pouco eu já vou subir a divulgação. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por todos vocês terem participado hoje aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Parabéns pelo filme. E grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Vânia. Obrigado, Alain. Felipe, que não está aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigada, continua gente. Com o trabalho. Vamos lá. Beijo. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, 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 tchau.